Cresce a pressão contra retorno de mineradora à Serra da Piedade. Os duelos das quartas de final do Campeonato Mineiro e da Superliga Feminina de Vôlei. E conheça o novo espaço de cinema da capital, onde os protagonistas são moradores em situação de rua. Agora, no Horizonte Notícia. Patrimônio ambiental, histórico e cultural, além de monumento natural do estado. A Serra da Piedade, em Caeté, na região metropolitana, foi tema de audiência pública e encheu a Assembleia Legislativa de Minas nesta quarta-feira. A preocupação é com a autorização de retomada de trabalhos de uma mineradora na região do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Centenas de pessoas se reuniram para debater os danos que a retomada da atividade minerária podem causar ao conjunto arquitetônico e paisagístico. A licença foi aprovada em fevereiro pela Câmara de Atividades Minerárias, ligada ao Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, 6 anos após a paralisação das atividades no local. O objetivo que seria fazer a mineração na área degradada deixada pela antiga mineradora, para fazer a recomposição ambiental, ela foi alterada nesse processo. No meio do caminho, no processo de licenciamento, alteraram e estão permitindo uma extração em mais de 30 hectares de área preservada. Então nós vamos debater por que houve essa mudança dentro desse processo de licenciamento, uma vez que é um patrimônio tombado. Protegida pelos Institutos Estadual e Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico, a Serra da Piedade é reconhecida como reserva da biosfera pela Unesco. O que a gente tem que tentar agora é minimizar e mitigar os impactos dessa atividade minerária, que tem como fim a recuperação ambiental integral dessa área, de forma a não permitir que durante esse processo outros impactos sejam acarretados às comunidades, aos coletivos que frequentam a área e a própria paisagem protegida. Os ânimos se exaltaram quando o representante da mineradora assumiu a fala. Os bispos auxiliares ressaltaram a importância da participação popular para frear a atividade na serra. A sociedade democrática, ela se organiza sobretudo com a presença e atuação das comunidades. Nós não podemos perder jamais esse veio democrático que caracteriza a nossa sociedade hoje. Então, é uma política pública. Essa Assembleia, esse espaço que agora nós estamos experimentando, vem de encontro à campanha da fraternidade e políticas públicas. Não podemos colocar os interesses do capital acima da vida humana. E ressoando a palavra do Papa Francisco, é importante também nós termos um carinho muito especial com a nosso planeta, que é a nossa casa comum. Então nós devemos preservar o presente e garantir também o futuro daqueles que virão. Temos agora as novidades do esporte. No Campeonato Mineiro estão definidos os confrontos das quartas de final após mais uma rodada na noite dessa quarta-feira. Bom dia, André Cristino. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Foi ontem todos os jogos no mesmo horário, às 9h30 da noite. E aí se definiu o que ainda não estava definido. A grande dúvida era em relação a quem cairia. Acabou caindo o Tupi, que já estava rebaixado, e o Guarani de Divinópolis empatou com o América e caiu. Vamos ver os gols do Atlético, o líder. Foi até Juiz de Fora jogar contra o Tupinambás. O Alejandro fez o primeiro gol, ele que é o artilheiro com 8 gols. Depois o Natan acertou um belo chute de fora da área, 2-1. E o Leandro Salino descontou para o Tupinambás. O Atlético venceu por 2-1 esse jogo. Não valia nada para o Atlético essa partida. Para o Tupinambás valia, mas o Tupinambás conseguiu avançar. E, inclusive, esse jogo vai se repetir no domingo, nas quartas de final. No outro jogo que teve aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro passou fácil pela Caldense, 3-0. Vamos ver os gols da partida. O primeiro gol foi marcado pelo David. O David brigou com a bola ali e finalizou. Depois ele fez a jogada e tocou para o Marquinhos Gabriel pegar bem na bola também de fora da área ali, 2-0. E o David mais uma vez começando a jogada que terminou no pé do Fred. 3-0 o Cruzeiro. Foi o 6º gol do Fred na temporada. Curioso que no ano passado o Fred fez só 4 gols durante todo o ano. Ele ficou 6 meses parado por conta de uma lesão, mas ele já está melhor do que a versão de 2018. E no ano passado ontem teve outro jogo aqui em Belo Horizonte também, foi o América contra o Guarani. Vamos ver os gols. O América saiu vencendo, abriu 2-0, o Neto Berola veio rabiscando ali e fez o primeiro.
Depois o França, no segundo tempo, deu por cima do goleiro 2-0. E aí, em 5 minutos, a equipe do Guarani conseguiu empatar o jogo. Primeiro o Helder e aí depois o Paulão fez os 2-2. Com esses resultados ficaram o Atlético em primeiro, o Cruzeiro em segundo, América em terceiro e o Boa em quarto, porque os jogos do interior também influenciaram um pouquinho nessa classificação. Vamos ver os 3 jogos do interior, os resultados das partidas. O Tombense venceu o Patrocinense por 3-0. O RT bateu o Tupi por 2-1 e aí esse jogo aí o RT precisava vencer para não ser rebaixado e o Boa bateu o Vila Nova por 2-0. Com isso, Atlético, Cruzeiro, América e Boa, eles têm vantagem nas quartas de final. Eles vão jogar em casa esse jogo único das quartas de final. Se avançarem para a semifinal e para a final, aí os times melhores qualificados têm a vantagem de jogar a segunda partida em casa e, além disso, eles jogam por 2 empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de placar. Então, se perder por 1-0 e ganhar por 2-1, o time avança, não tem aquele gol qualificado que a gente fala de gol fora de casa. A quarta de final vai começar no sábado. O primeiro confronto é do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o Patrocinense às 7 horas da noite no Mineirão. Às 9 horas, tem Boa e Tombense lá em Varginha. No domingo, 4 horas da tarde, é a vez do Atlético jogar contra o Tupinambás, agora no Mineirão. E na segunda-feira, 8 horas da noite, aí tem um jogo entre América e Caldense no Independência pelas quartas de final. E quartas de final também no vôlei feminino, não é isso? Pois é, tem quartas de final na Superliga Feminina. Hoje, às 7 horas da noite, o Minas enfrenta o Curitiba na Arena Minas. O primeiro jogo foi na segunda-feira, venceu por 3-0 o Minas já. Então, se vencer hoje, ele avança para a próxima fase. Às 9h30 da noite, o Praia Clube enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. Também venceu a primeira partida na segunda, vencendo hoje de novo, avança para a semifinal. E no final de semana tem a Superliga Masculina, as quartas de final, o primeiro jogo das quartas de final. No sábado, o Minas vai jogar contra o Sesc Rio, lá no Rio de Janeiro. E no domingo, o Cruzeiro recebe o Maringá, lá no Riacho. Tá certo, André. Muito obrigada. Segunda você conta esses resultados pra gente. Tá, joia. Veja agora o que é destaque na nossa agenda cultural. O grupo Belo Horizontino Giramundo está em cartaz com o espetáculo Pirotécnico Zacarias. A montagem é a adaptação de contos da literatura fantástica de Murilo Rubião para o Teatro de Bonecos. Até 8 de abril, de quinta a segunda-feira, 8 da noite, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. Ingressos a R$ 30. A Orquestra Mineira de Rock volta a se apresentar na capital mineira. O projeto tem 20 anos de estrada e é formado por 3 das principais bandas de rock autoral de Minas: Cartoon, Calix e Somba. No repertório, canções autorais, música erudita e clássicos como Beatles e Queen. O show é às 10 da noite desta sexta-feira no KM de Vantagens Hall. O Festival Teatro em Movimento apresenta no Sesc Palladium a peça Pi, Panorâmica Insana. Cláudia Abreu, Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo vivem mais de 150 personagens de diversas nacionalidades num espetáculo que faz um panorama sobre o indivíduo e questiona o mundo de hoje. Sábado, 8 da noite, domingo às 7, ingressos a partir de R$ 25. O Movimento Artístico Segunda Preta estreou a 7ª temporada, que terá 12 espetáculos no palco do Teatro Espanca, no centro de BH. Em cada edição, homenagens a uma mulher negra viva. Desta vez, as performances falam de Masa Rodrigues, fundadora da Masa Edições. Até 22 de abril, os shows são sempre às segundas-feiras, 8 da noite. Ingressos a partir de R$ 5. E estão abertas até a próxima segunda-feira, 25 de março, as inscrições para a seleção pública para o uso do Teatro da Assembleia Legislativa de Minas. O projeto Ocupações Artísticas seleciona eventos para os meses de junho a dezembro deste ano. Serão oferecidas 3 vagas para espetáculos de teatro e dança, além de 8 vagas para shows musicais. Todas as informações, assim como os documentos necessários para inscrição, estão disponíveis no edital publicado no Diário do Legislativo do dia 23 de janeiro. O site é o almg.gov.br. BH ganhou um novo local para a cultura, mas com um detalhe bem legal. É o primeiro voltado para o intercâmbio entre a prática e a produção artística da população que vive em situação de rua. O espaço cultural Filme de Rua já está aberto ao público num prédio ícone do centro da capital.
Olhar o mundo pelas lentes de uma câmera, um simples gesto que mudou a vida de Hugo. Voltei a estudar, que tinha muitos anos, quando sabia que era escola, estou no ensino médio, né, falta formar. Conheci outros estados, fui para o Rio, fomos para a Bahia. Tive a oportunidade também de trabalhar no consultório de rua, com os pessoal da própria população de rua. E abriu muitas portas para nós. Tudo isso, o ex-morador de rua teve graças ao projeto Filmes de Rua, iniciativa de um coletivo voltado para a inclusão social dessas pessoas. É um projeto de realização audiovisual que é construído, executado, produzido por cerca de 20 pessoas, né? Esse coletivo que conta com 6 coordenadores e cerca de 15 jovens que estão ou estiveram em algum momento de suas vidas em situação de rua. O projeto começou em 2015. Em quase 4 anos, foram 4 filmes dirigidos e produzidos pelos protagonistas dessa história. A partir de março, o grupo de 15 jovens será um lugar onde oficialmente toda a arte que produziram e ainda vão produzir estará disponível para as pessoas da cidade. Então, a parte de cima da loja é o nosso espaço de produção dos filmes, né? Os nossos laboratórios de produção dos filmes, a ilha de edição, né? O espaço que é sede da nossa associação, Filmes de Rua. E a parte de baixo é essa sala de cinema que a gente montou aí para a cidade, para as nossas práticas, para as nossas atividades. Lembra do Hugo, o novo diretor, produtor e ator de cinema de Belo Horizonte? O rapaz não se contém de alegria ao saber que sua história e a sua arte, a partir de agora, terão o endereço certo para quem quiser conhecer. Vai saber nossas histórias, vai saber o que nós passou da nossa vida, entendeu? Não vai julgar mais nós como mendigo, como moradores de rua, vai ver nós com outro olhar. Muito bacana, né? Para quem quiser conhecer, o Espaço Filme de Rua funciona no edifício Sul América, que fica na Avenida Afonso Pena, 941, loja 8, ao lado do Parque Municipal, no centro de BH. A edição de hoje termina agora. Para rever esse Horizonte Notícia, acesse o nosso site. Nós voltamos na segunda-feira, ao vivo, 8h45 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.